Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 304 a 307 da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 ao 19, que diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso, e arrepende-te. O irmão Brana diz que o Espírito Santo não diz uma coisa boa sequer sobre esta era. Você vê que nas demais eras há uma advertência, mas também ele louva alguns pontos de cada era. Porém, nesta última era, não há uma coisa boa sequer para dizer. Mas ele faz duas acusações, e vamos comentar sobre a primeira, que foi a qual fizemos a leitura. Uma dessas acusações é que ela é morna, e a punição que ela recebe é ser vomitada da boca de Deus. Muitas pessoas podem tomar esse versículo, o irmão Brana diz, para negar a doutrina da perseverança dos santos, ou seja, para dizer que você pode perder a sua salvação, porque aqui está dizendo que ele vomitaria esta era de sua boca. Porém, o irmão Brana diz que esta alegação é incorreta, porque este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja. Ele está falando à igreja. O irmão Brana também diz que em nenhum lugar da Bíblia diz que estamos na boca de Deus. Diz que estamos em sua mente, que estamos em seu coração, mas nunca diz que estamos em sua boca. O que está na sua boca é a palavra. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que está em sua boca. Também Apocalipse 19 diz que ele vinha montado em um cavalo branco, e os exércitos do céu o seguiam, e da sua boca saía uma aguda espada. E sabemos que a espada é a palavra, conforme Paulo diz em Hebreus. A palavra é mais afiada do que espada de dois gumes. Na sua boca está a palavra de Deus. Em nenhum lugar na Bíblia diz que estamos na boca de Deus, mas na sua boca está a palavra. E o irmão Brana diz: agora sabemos que a igreja é seu corpo, está aqui assumindo o seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra, elas não são mais ferventes para com ela, elas são mornas para com ela, o irmão Brana diz. Eles fazem seus dogmas baseados na palavra. Os batistas, os metodistas, os pentecostais, todos fazem os seus dogmas e baseiam-se em versículos isolados da palavra. Porém, o irmão Brana diz que Deus estava cansado de tudo isto, dos homens que estimavam mais a sua própria palavra do que a palavra de Deus. E o irmão Brana diz que ele então os vomitaria de sua boca. O irmão Brana diz que ele se revelaria e seria através de seu profeta.
Ó sim, isso é assim, ele diz, Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí está, ele está enviando um profeta vindicado, ele está enviando um profeta após quase 2000 anos, ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Ele será o porta-voz de Deus e ele, como é declarado em Malaquias capítulo 4, versículo 6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele, naquele dia serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão o seu corpo e serão a sua voz. Veja o irmão Branham dizendo que Deus enviaria um profeta e os escolhidos que ouvissem esse profeta, que recebessem esse profeta, seriam juntamente com ele o seu corpo e a sua voz. Você não pode colocar a noiva apenas no irmão Branham. Sim, ele foi o corpo de Cristo na terra. Quando aquela cabeça desceu no Monte Pôr do Sol, ela tinha que ter um corpo aqui na terra para se encaixar. Quando aquela cabeça Cristo desceu, tinha que haver um corpo na terra, e este corpo era o corpo do irmão Branham, um membro da noiva. Porém, não apenas ele, porque o irmão Branham diz que juntamente com ele, os escolhidos seriam seu corpo e a sua voz. A voz de Deus não estaria apenas no profeta prometido de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, mas também nos escolhidos, na noiva do último dia. Ele diz, juntamente com ele, eles serão seu corpo e serão sua voz, e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isso? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas, mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Deus enviou Lutero, o mensageiro, um homem, mas o irmão Branham diz que os luteranos, os escolhidos daquele dia, também falaram por Deus naquele tempo. Deus primeiro envia o seu mensageiro, o seu profeta, e depois os seus escolhidos. A voz de Deus está neles. Porém, ali ainda era a igreja, eram as eras da igreja. Era Deus falando através da igreja, falando através de Lutero e seus escolhidos, falando através de Wesley e seus escolhidos, falando através dos pentecostais. Porém, eram as eras da igreja ainda. Mas quando os selos são revelados, então as eras da igreja terminam. Então se dá início à era da noiva, da qual o profeta é o primeiro. O profeta esteve sim na era da noiva, e ele foi um membro desta noiva. Agora a voz de Deus não está mais na igreja, mas está na noiva, porque as eras da igreja terminaram. Primeiramente no seu profeta, depois nos escolhidos, no corpo que ouve a mensagem daquele profeta. Veja o irmão Branham citando os exemplos de Lutero e de Wesley. Porém, eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley. Ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Deus enviou Wesley, o mensageiro, com a voz, mas ele também enviou os escolhidos que creram naquela mensagem. E o irmão Branham diz que eles se tornaram cartas escritas e lidas, cartas lidas e conhecidas por todos os homens. Quando os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos, até que, neste último dia,
há novamente outro povo na terra, que sob seu mensageiro serão a voz final para a era final. Você quer colocar a noiva tudo no irmão Branham, mas o irmão Branham é enfático aqui. Neste último dia, há novamente outro povo na terra, que sob o seu mensageiro serão a voz final para a era final. Sim, Senhor, a igreja não é mais porta-voz de Deus, ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está se virando-se contra ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva. O irmão Branham faz a distinção. Ele confundirá a igreja através do profeta e da noiva. Primeiro a voz de Deus está no profeta, um homem. Depois a voz de Deus está naqueles escolhidos que receberam a mensagem deste profeta. A voz de Deus está na noiva. Ele confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará no futuro, nela. Está assim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Ora, eles têm clamado para esta última era. Vocês têm a palavra, vocês têm mais Bíblias do que nunca, porém não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la, e é o que vemos hoje. Muitos interessados em debater a palavra e não em vivê-la. Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Agora qualquer um sabe que a água morna faz ficar enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja morna tem feito Deus ficar enjoado, e ele declarou que a vomitará. Faz-nos lembrar de como ele se sentiu um pouco antes do dilúvio, não faz? Para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor que ela fosse fervente, quente, mas ela não é. A sentença foi decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela sustentará que é, porém Deus diz que não. Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim como ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos, está na noiva, e falaremos mais a respeito posteriormente. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.